Estamos aqui em mais um episódio do Acordo Entre Nós. É um prazer receber você aqui. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou desse episódio. E hoje a gente vai trazer um assunto que é um pouco tanto quanto, digamos, pesado, mas é um assunto necessário. Falaremos hoje sobre violência doméstica. E estou trazendo aqui uma convidada, a Rebeca. Rebeca, que atua no Ministério Público como assessora há mais de 9 anos, é advogada licenciada, também tem a parte terapêutica que hoje ela faz com Theta Healing, com apometria, e ajuda também essas mulheres e acompanha no Ministério Público aí essa questão dessa violência doméstica. Rebeca, seja muito É bem-vinda. um prazer É um gigantesco. prazer receber você aqui. Espero que a nossa conversa hoje possa ajudar muitas mulheres a entender um pouco mais sobre a violência doméstica, Sim, a entender que é mais comum do que se imagina viver essa violência e a entender um pouco mais como, de repente, sair dessas situações. é que é bem complicado, né? Assim, a situação em si já é muito delicada. Então, falar sobre o assunto ainda é um tabu. A gente percebe bastante isso, que ainda é um tabu. Rebeca, nessa atuação sua no Ministério Público como assessora, o que é que você vê nesses anos de prática e quase uma década de prática nesse meio ali do júri, do Ministério Público que atua como fiscal da lei? O que é que você vê, o que é que você tem visto sobre a questão da violência doméstica? Então, o que eu vi muito foram mulheres que, após várias agressões, né? Como eu trabalhei durante 9 anos no júri, depois fui para o criminal, mas no júri mesmo foram 9 anos. E a gente percebe o quanto as mulheres elas têm um medo de ir lá, de pedir ajuda. E quando elas vão, não é na primeira, na segunda ou na terceira vez. Porque no júri a gente também pega a tentativa de feminicídio. Então eu já conversei com muitas mulheres que não se sentiam à vontade, inclusive, de conversar com pessoas de mais alto escalão, como os promotores ou alguma coisa assim, por serem homens. Então o receio das mulheres já estava grandes nesse nível. E o que elas precisam muito é acolhimento, é entender, elas querem ser ouvidas, elas querem saber, elas não querem ser julgadas, que é o que acontece muitas vezes. Eu já cheguei a atender algumas mulheres que tiveram tentativas de feminicídio, onde elas chegavam e diziam: ah, mas eu levei 30 golpes, mas eu voltei com ele e depois eu não tive coragem de denunciar de novo. E a tentativa de feminicídio muitas vezes, ou em todas as vezes, começa na violência doméstica, seja Sim, ela moral, psicológica, emocional, patrimonial. exatamente. Porque a tentativa do feminicídio é uma violência doméstica do quesito física. E Isso. aí, muitas vezes, o parceiro, graças a Deus, não conseguiu concluir o que ele queria. E, Rebeca, você vive isso de perto no sistema jurídico? Você vive isso de perto de alguma outra forma? Você já viveu isso de alguma outra forma, essa questão da violência doméstica? Eu sei que você é uma pessoa super instruída, como eu coloquei aqui desde o início, e você já viveu isso de perto? Já. Eu já vivi violências domésticas, principalmente financeira, emocional e patrimonial. Patrimonial, financeira e emocional. O que me deixava com um questionamento muito grande, porque eu estava ali cuidando de mulheres, ajudando as mulheres com a lei, e eu mesma não conseguia enxergar que estava passando por aquilo. Então, esse momento do despertar, de entender que você está vivendo a violência. E aí, nesse ponto, nós quebramos um tabu muito grande, que é o tabu de que só sofre violência doméstica quem não tem instrução, de quem não tem condições de contratar um advogado melhor, de quem tem que precisa do sistema público, e não é. A violência doméstica, por conta do conservadorismo que ainda existe, do patriarcado, querendo ou não, como é que a gente prova que alguém expulsou a gente de dentro de casa, trancou a gente dentro de um quarto? É muito complicado mostrar a violência doméstica no dia a dia. E quando eu passei por isso, foram situações assim que, quando eu paro para pensar hoje, são várias red flags que foram dadas.
sabe? Me veio agora na mente se você me permitir falar, Claro, fique à vontade. um episódio onde eu estava num hotel 5 estrelas, assim, muito, muito bom. E o meu ex-companheiro, ele me trancou do lado de fora da cabana, que o hotel eram umas cabanas, e ele me trancou do lado de fora da cabana enquanto eu estava lendo um livro, porque ele queria que eu ficasse dentro da cabana, ele não queria que eu ficasse lendo. E eu fui para a rede ler. Então eu tive que ir de camisola até a recepção, porque ele não abria a porta, pedir a chave para abrir. Entende? Porque ele não ia abrir a porta para eu entrar para dormir dentro da cabana. Ou quando eu lembro, essa cena foi assim, eu lembro que tinha o Gelágua, isso, uma pessoa instruída, né, bem formada e tudo, com situações financeiras, eu noiva dessa pessoa, e aí eu nunca vou esquecer da cena que eu tava bebendo água, e ele falou assim, você vai beber toda a água do frigobar? Porque a conta vai dar alto. Então, existem pequenas coisas que você vai deixando passar porque você pensa que é besteira, que é uma briguinha do Nessas nada. situações, você enxergava como violência? Eu enxergava como birra. Como birra. E quando pedia desculpa, aí depois vinha todo um processo Bomber de... lover, né? Na verdade, não é nem um bomber lover. Nesse dia, eu fui embora do hotel. No dia seguinte, eu fui embora do hotel. Deixei sozinho lá, não importava pra mim. Eu fui embora. Mas eu voltei o relacionamento. Que eu falo que o bomber lover ele vem muitas vezes ou imediato ou posterior, de que tudo vai ser diferente, de que vai mudar, Isso. de que vai ser uma nova visão. E é interessante porque você vivenciou os dois lados, o lado técnico da coisa, Sim, por trabalhar com isso, e o lado humano, de viver isso e não perceber que estava vivendo isso. exatamente. E não perceber que está vivendo isso, como você bem colocou, não tem nada a ver com o nível de instrução, não tem nada a ver com conhecer ou não conhecer a lei, porque você conhece. Só que quando muitas vezes a mulher está inserida dentro dessas relações que provocam violência doméstica, a mulher ela não consegue se perceber porque ela, digamos, passa o pano, como a gente diz aqui no Ceará, passa, Isso. não, isso é besteira, porque essa cultura do patriarcado que você falou agora, muito bem colocado, ela traz a ideia de que só é agressão quando ela é física. Então essas Exatamente. pequenas agressões emocionais, psicológicas, morais ou Financeiras. financeiras, elas passam muitas vezes desapercebidas. E o que eu vejo é que falta essa informação. E desde já agradeço muito você falar sobre isso, porque eu acho que é importante É a primeira a vez que eu falo gente sobre isso. descortinar essa ideia de Sim. que só vive violência quem não entende, porque pessoas que entendem também vivem. E é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E assim, a primeira vez que eu falo disso, apesar de hoje, como terapeuta, trabalhar com o sagrado feminino, trabalhar com muitas mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, onde a gente tenta demonstrar que, olha, isso não é saudável nesse ponto, não é saudável aqui. Por mais que a gente tenha a responsabilidade das nossas escolhas, muitas vezes a mulher é colocada numa situação, tanto financeira quanto emocional, onde ela não vê saída. E eu digo para você e para todo mundo que está ouvindo que não foi falta de estrutura familiar, né? Eu tenho pais que foram casados durante 30 e tantos anos, nunca vi agressão dentro da minha casa, nunca vi gritaria dentro da minha casa. O meu pai sempre foi um lorde, né? Ele faleceu agora no começo do ano, mas era um lorde. Então, muito eu colocava na minha cabeça assim, eu não posso nem falar isso pro meu pai, porque ele vai se doer tanto achando que a culpa é dele. Então, olha como a gente pensa, não, eu não vou denunciar porque alguém vai se doer, mas você acaba não pensando em você, nas suas dores e continuando em relacionamentos. E não foi só um relacionamento que eu vivi, onde eu tive violência doméstica, acabou virando um padrão. Violência doméstica de várias maneiras diferentes. E nessas, você falou que viveu outras relações, como essa que você citou. Eram violências diferentes ou semelhantes e você também não se percebia vivendo nesse local de violência? Assim, existia aquela. É bem a questão do machismo, no sentido de você vai usar essa roupa estampada desse jeito, você vai sair tão maquiada assim, mas você vai arrumar seu cabelo, vai pintar sua unha de vermelho? Não, pinta de cor clara que é mais elegante. Não, usa menos joia porque chama Pequenos menos, tolhimentos. menos tolimentos. E aí, quando você quer
e você ama a pessoa, você acaba, quando não tem um autoconhecimento, né, falando, então, se eu vou pintar a unha, não faz diferença para mim pintar de claro ou escuro. E aí, e o meu pai, por exemplo, que é a figura masculina que eu sempre tive, jamais fez isso comigo. Eu nunca fui sair de casa e ele disse, não, Troca essa roupa, troca essa roupa, tá bota uma curta. calça. Ou é muito onça, que eu adoro onça. Então, tipo assim, é muito estampado, troca. Nunca. Então, assim, quando eu me vi passando por isso, foi uma situação onde eu perguntei aonde eu tinha me perdido. E foi aí que a terapia me ajudou muito. A terapia. E eu já fazia já fazia tratamento psicológico há 6 anos, quando eu descobri realmente, quando eu dei o despertar, né? O meu despertar, ele veio muito na luz de Deus mesmo. Deus foi que botou a mão e disse assim, minha filha, vamos consertar isso aqui, porque você não merece. Rebeca, e nessa perspectiva da violência doméstica, e a gente sabe que os relacionamentos abusivos são permeados de violência doméstica, não tem como não ser, né? Se você vive um relacionamento abusivo, e uma das minhas expertises é essa, porque já vivi e acabei me especializando nisso, né? Trabalho com muitas mulheres no meu escritório, né? Com muitas clientes mulheres, e falo para você com muita tranquilidade. Se você vive um relacionamento abusivo, com certeza você está vivendo situações de violência doméstica. E aí surgiu a lei, a tal Lei Maria da Penha, que veio para dar um acalanto a essas mulheres, para tentar diminuir essas disparidades entre o homem e a mulher. Como é que tu observa, na tua prática, e também na sua vida, a Lei Maria da Penha? Eu acho a Lei Maria da Penha sensacional. Eu acho que ela veio para revolucionar mesmo o modo com que as mulheres são tratadas, isso sendo seguido, né? Porque a gente também sabe que o judiciário ele está atolado de Já procedimentos, de falar sobre coisas. isso. Então, assim, a questão da mulher perceber, da Maria da Penha vir mostrar que existe violência patrimonial, sim, que não é só bater, entre aspas, né? Que não é só a violência física, que existe a violência patrimonial, existe a emocional, porque a gente sofre, eu digo a gente porque eu sofri, né? Você tá lá e fica um up and down do relacionamento, então você fica melhorando e piorando, e você tem que trabalhar no outro dia. Uma verdadeira montanha-russa E emocional, né? você tem que trabalhar no outro dia, você tem que estar plena. Porque ninguém tem nada a ver com o seu problema. Ninguém tem nada a ver com o seu problema. Então, você não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo, ao mesmo passo em que você tem que conseguir manter, entre aspas, né? É o que as mulheres pensam. Que Manter. são ensinadas. Elas são ensinadas, gratidão. Elas são ensinadas a manter uma postura. Então, a Lei Maria da Penha, ela mostrou que a questão financeira também é assim, que a questão emocional é muito assim, esse de da roupa, onde é que você tá, me manda sua localização, o que é que você tá fazendo nesse momento. Coloca um rastreador sem você saber que está sendo rastreada, Coloca coloca... espião, já aconteceu comigo, coloca espião. Então, assim, existem muitas maneiras. E é o que eu falei há pouco, né? As pessoas entendem, no geral, não só mulheres quanto homens, entendem que só é Maria da Penha quando se eu bater, se eu agredir, então qualquer outra coisa não vai ser. Porque eu falo que as outras violências, sem ser a violência física, a violência psicológica, a emocional, a moral, a patrimonial, ela não é vista a olhos nus, né? Ela não é vista a olho nu ali, ela é vista ali se você for olhar muito bem para aquela relação, mas o que é visto é a violência física. Sim. E como a violência física ela é a mais aparente, acaba que existe essa ideia de que se não teve violência física, não é Maria da Penha, não aconteceu um caso que seja albergado pela Maria da Penha ou não aconteceu um caso de violência. Eu costumo falar muito que é muito engraçado a forma como muitos homens se referem às mulheres, caluniando, difamando, injuriando, falando de repente da religião que aquela mulher tem, né? E tudo isso também é uma forma de violência, Sim. né? E observo que, por muitas vezes, Rebeca, a falta desse conhecimento, a falta dessa ideia de como eu vou me sair dessa situação, como eu vou me sair dessa relação, porque eu observo, e aí eu coloco mais uma vez
todas as relações tóxicas ou abusivas têm violência doméstica? Porque existe uma questão, na minha percepção, Rebeca, de dependência emocional. Sim, E muitas vezes a dependência emocional é a que faz com que, por exemplo, você é uma mulher super instruída, bonita, tem um porte realmente e, poxa, viveu isso e as pessoas não entendem, as pessoas quando sabem numa situação dessa, como é que pode uma pessoa tão A, tão B, tão C viver uma situação dessa, mas não trabalha com isso? Eu falo para é, as pessoas que eu vivi relacionamentos abusivos e eu trabalho há muito tempo com isso. E eu nunca tinha me tocado que eu vivi esses relacionamentos abusivos. E quando eu me toquei, eu conseguia perceber nas pessoas fora que eu atendia, mas não conseguia perceber dentro da minha relação. sim. E quando eu me toquei, e por isso que eu consigo te entender com muita clareza o que você está falando, porque a gente realmente não se toca até a gente ter o despertar de dizer, opa, eu vivo essa relação que eu falo para a pessoa que está na minha frente não viver. É porque nunca é de uma vez. Nunca começa com a agressão física, normalmente. Começa com uma agressão patrimonial, uma agressão moral. Você tá parecendo alguma coisa assim porque tá usando essa roupa. Onde é que você tava? Porque em meia hora que eu não vi a sua localização, eu não sei onde você estava, com quem você estava, o que é que você estava fazendo. E aí começa assim. E são de formas pequenas e gradativas, até elas irem aumentando e, infelizmente, muitas vezes terminando em homicídios, em feminicídios. Então, o nosso trabalho, acredito, como tanto advogados quanto como terapeutas, psicólogos, é demonstrar que não é do dia para a noite e não é culpa da pessoa que é agredida. Por quê? Porque como é que a gente vai, como você falou, a física é muito mais fácil de Visível, demonstrar, né? provar. E mesmo assim, eu vou lhe dizer, dá vergonha quando é física. Dá vergonha de dizer, eu sou estudada, eu tenho isso e eu tenho essa marca. Não, não é uma coisa fácil. Mas é muito mais complicado quando é uma questão financeira, uma questão moral, uma questão emocional, porque quando o nosso emocional está abalado, tudo se abala, Sim. né? E como é que a gente prova isso? Porque é muito levado também, e eu vejo isso, tanto de homens quanto de outras mulheres, que é mimimi. Nessa perspectiva do mimimi que você bem colocou, e você, por exemplo, eu perguntei assim, mas o que te fazia olhar que, de repente, o ato de te deixar trancado fora do quarto porque você estava num livro, e naquela época o teu parceiro queria que você estivesse com ele dentro do quarto, aí você disse, é uma birra. Quando foi que você acordou e percebeu que você vivia uma relação abusiva? Essa foi a menos abusiva que eu vivi. Mas, assim, quando eu percebi foi quando eu liguei para meus pais, e os meus pais não estavam, eu estava em outra cidade, meus pais não estavam aqui, eles também estavam em outra cidade. E aí minha mãe falou assim: vá na recepção e peça o primeiro transfer que tiver para você voltar para casa, não importa o preço. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, era um hotel muito conhecido de uma rede no Fortim, e a recepcionista me mandou uma mensagem. A recepcionista mandou uma mensagem: Dona Rebeca, a senhora chegou bem em casa? Tá tudo bem com a senhora? E aí eu parei e pensei, gente, por que que a recepcionista tá perguntando isso? Se eu tô bem? Eu só fui embora do hotel. E Foi aí só uma birra e eu fui caiu a embora. ficha, sabe? Caiu a ficha, sim. E muito disso vem, e eu digo a você, dos homens não estarem preparados para as mulheres que são autossuficientes, que têm o autoconhecimento. Então, eu vejo muito, e eu vi muito com isso, uma busca de rebaixar para se sentir melhor, Que é uma espécie de violência também, né? de rebaixar. Por exemplo, eu tenho uma empresa de produtos e eu ouvi diversas vezes que não vai durar 6 meses porque você vai falir. Ou seja, desacreditando nas suas ideias, que também é uma forma de Então, violência. eu escutei isso muito. Vocês estão observando que a Rebeca e eu estamos trazendo aqui várias pequenas situações que demonstram a violência, várias pequenas situações que a Maria da Penha protege. Então, assim, continua ligado no episódio, fica de olho, porque tem muita coisa que a gente acha que não é. Que não é Você verdade. sabe que é uma violência porque viveu e porque conhece do lado técnico. Eu sei porque também já vivi e trabalho hoje com isso. E
Que outras coisas, Rebeca, tu consegue olhar hoje e dizer assim, puxando o teu exemplo pessoal, que eu acho que isso é muito bacana, porque traz essa ideia de, que é a nossa ideia aqui do podcast, de aproximar você que está aí com a gente que está aqui e entender que é normal. Muitas coisas, vou me corrigir, normal não, porque normal não é, mas é comum. Comum viver coisas ou situações que a gente julga o vizinho e esquece de olhar para a gente. Que outras coisas tu percebe que são violências que você viveu ou que você viu nos atendimentos que você fez aí, né, Pronto. enquanto assessora no Ministério Público? Como assessora ou como eu vivi, assim? Como você quiser trazer o Eu das... acho que uma cena que eu vivi que foi impagável, assim, pra mim, foi que eu noiva, tava na casa do meu noivo, e no começo, na verdade eu era namorada dele ainda, foi no começo do relacionamento. E sou uma pessoa instruída, né, bem estudada. Ou seja, você namorou e depois noivou. Eu ainda Ou continuei. seja, os sinais, desculpa te interromper, mas aí eu Não, preciso, né, fazer esse com pequeno certeza. corte. Os sinais, eles começam no namoro. E eu vou te falar que os sinais, Rebeca, na verdade, começam quando você tá ficando com a pessoa. E aí um dia ele ia dar plantão pela manhã e eu tava na casa dele, né? Ele saía do plantão 6h30 da manhã e aí eu estava na casa dele e tomei um Monster. E aí ele falou: "Você vai tomar todos os Monsters que tem na minha geladeira?" E aí eu parei e eu pensei, É só um energético. é 10, 12 reais, mas mesmo que fosse 1 milhão, sabe? Eu sou companheira dele, é o mínimo. É muito engraçado, Rebeca, porque assim, o meu primeiro livro que eu escrevi, eu conto as relações abusivas que eu vivi. E as pessoas me veem muito instruído, né, advogado, psicólogo, várias especializações, várias formações, várias não sei o quê. E talvez as pessoas que vão assistir esse nosso podcast, esse nosso episódio, vão se impactar com o que você está falando. E eu estou me colocando aqui junto com você, porque eu também vivi e as pessoas se impactaram muito quando leram o meu primeiro livro, porque lá, eu, obviamente, não dou nome às pessoas que eu vivi Sim. relações, mas lá fica muito claro as relações que eu vivi, muito abusivas, e eu fui explicando por que eu vivi aquelas relações. Porque muitas vezes está ligado à nossa infância. E aí, eu homem, e aí eu falo que as mulheres elas têm um negócio chamado, eu até falei isso em outro episódio com uma outra colega, com a Letícia, que é a questão do dispositivo materno e do dispositivo amoroso, em que as mulheres elas são treinadas pela sociedade em buscar um parceiro afetivo, são treinadas pela sociedade em maternar, seja o filho ou seja o parceiro. E muitas vezes esses dispositivos que são explicados pela sociologia fazem com que a mulher viva uma violência doméstica, fazem com que a mulher viva relacionamento abusivo. Então eu acho que o nosso papel aqui hoje, de desmistificar, de mostrar para você que está aí do outro lado, que está Com escutando a certeza. gente, que por mais instruído que a gente seja, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais que a gente trabalhe com isso, eu estou sendo muito redundante, repetindo várias vezes, a violência pode existir. E eu te pergunto assim, agora, depois que você viveu, né, eu sei que você se curou dessas situações, porque conheço você fora daqui, e também me curei disso, sei que a gente viveu. E qual foi o start, Rebeca, que tu olhou e disse assim, poxa, eu preciso transformar essa minha dor num propósito, porque eu sei que hoje você tem um propósito como terapeuta Sim, de atender mulheres, de atender pessoas, né? Eu sei que você atende muitas mulheres sim. Eu trabalho muito através das terapias holísticas, como você falou aqui, trabalhando o sagrado feminino. É, como é que é esse trabalho, né? Enquanto terapeuta holístico, eu queria que você falasse um pouquinho como é esse trabalho. Como é que esse trabalho pode ajudar na cura desses traumas? Porque é um trauma. Hoje eu vejo que você fala com trauma. muita Sim, tranquilidade. Também falo com muita tranquilidade que eu já vivi, já porque passou. passou e a gente se E a curou. gente perdoou. E a Que gente não se... quer significa que a gente volta, né? Perdoar não quer dizer que a gente vai deixar a pessoa participar da nossa vida, né, de novo. Mas como foi que essas terapias holísticas, como foi que essas tuas formações, como foi essa tua... Como é que você observa isso na cura desses traumas, assim? O que é que essas terapias podem fazer pela pessoa? Pronto. Eu tinha feito muito tempo de psicologia tradicional
E depois que eu entrei que eu comecei a ser paciente dessas outras terapias que são energéticas, né? Eu percebi que muito eram crenças que eu tinha. Crenças de que o que eles falavam era realidade. Talvez de que eu fosse um pedaço de carne, talvez que eu precisasse de um homem para me dar o que eu gosto, que é uma casa boa, viagens e tudo. E uma coisa muito interessante, que foi a minha virada de chave inicial, foi quando eu escutei que em 6 meses a minha loja ia fechar. E hoje ela faz 4 anos, em novembro. Talvez quando esse podcast entre no ar. Então, eu lembro que eu falei, vai vencer, eu vou vencer. E eu vou ter as minhas coisas com o meu dinheiro. E estando com ele, ao lado dele, eu não tinha terminado. E aí, depois de um tempo, terminou, entrei em outros relacionamentos também abusivos, mas onde eu não deixei de trabalhar, que isso é muito importante. Por favor, as mulheres que estejam vendo isso, é muito importante você ter, além de uma rede de apoio com pessoas, com profissionais, você ter o seu trabalho, você ter um propósito seu. E aí foi que eu falei, eu vou vencer na vida, porque eu nunca mais vou escutar de um homem que eu não posso tomar um Monster que está na geladeira dele. E eu lembro que nesse dia eu comprei um fardo de Monster e botei na geladeira dele. De presente para ele, sabe? O que não deixa também de ser uma forma agressiva de responder, Sim. né? Que eu não responderia hoje. E não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas que aconteceram essas coisas. E às vezes acontece com a gente porque a gente precisa aprender. Então, como eu vejo isso hoje? Eu vejo que eu precisei passar por certas situações para ajudar outras mulheres. Porque lá em 2017, quando eu estava me formando em Direito, 2017? 17. 2017, quando eu estava me formando em Direito, eu falei para o meu ex-namorado da época, que já estava há 7 anos, que também é advogado, eu falei para ele, é o que a gente vai trabalhar muito e eu quero um dia trabalhar para mulheres que sofrem violência doméstica sem cobrar. Como se fosse uma defensoria pública, mas eu sendo advogada particular. Eu falei, eu quero que a gente trabalhe e tenha situações financeiras suficientes para eu poder fazer isso. E nesse relacionamento, eu não tive violência nenhuma, né? Não teve questão nenhuma, não terminou por outra coisa, terminou realmente porque não era para ser. O final do ciclo, né? O final do ciclo, isso. Mas o start foi quando eu percebi que o meu companheiro dessa época que fazia esses julgamentos falou para mim, quando eu percebi que, não, eu vou viajar. E aí ele dizia, eu não posso viajar porque eu tenho trabalho. E aí eu peguei e comprei uma viagem para Paris na primeira classe para passar 15 dias. E eu disse, eu posso, e eu vou pagar com o meu dinheiro. E fui morar na minha casa sozinha e eu construí a minha casa do jeito que eu queria, como eu queria. Então, esse empoderamento que eu me dei me ajudou muito a entender que quando a gente se ama, quando a gente se cuida e não espera que o outro cuide, a gente vence muito melhor, muito mais fácil. E se a gente cair numa casca de banana, como às vezes acontece, e Sim. isso é normal, cair na Eu casca de falo que o banana, importante é você cair, mas levantar logo. não é? E aí a gente cair na casca de banana dessa, mas você ter o seu lugar, você ter o seu trabalho, você ter seus amigos, você ter sua rede de apoio e entender que a culpa não é sua. Não é porque você não compreendeu naquele momento que você estava passando por uma situação de abuso que você vira culpado. Na verdade, não existe culpado. Existem pessoas que têm certas atitudes e outras pessoas que aceitam essas atitudes, conscientes ou não. E de repente, como você colocou, né? Viver seu propósito, talvez, se você tivesse que passar por isso para Sim, entender realmente, né? Eu acho interessante, olhando hoje de fora e sabendo que você já superou, que você viveu um mundo humano, como eu coloquei, dentro de de relações dessa forma, e o mundo técnico em ajudar sim, essas pessoas, mas você é, se vê naquele local, porque às vezes é muito fácil falar assim, ah, não vivo um relacionamento abusivo. Aí, você já viveu? Eu já vivi, eu sei como funciona. Você já viveu, e você aí? sabe como funciona. E talvez por isso, nessa perspectiva, você consiga ajudar com as terapias que você faz hoje,
né, de uma forma muito bem feita, ajudar essas Imagina. mulheres a vencerem. A se encontrarem, sabe? Eu vejo muito as minhas pacientes quando chegam e elas sofrem violências, sejam patrimoniais, sejam de outra forma, ou elas estão no casamento porque têm filhos, ou elas estão no casamento porque não tem como trabalhar, ou porque o marido escondeu todo o dinheiro em outro canto e quando vai fazer a divisão de bens ela vai ficar sem nada, e ele Que é o que pediu. acontece muito. Então, já aconteceu comigo de falarem, não, deixa a sua loja, você trabalha de longe, atende online e vem morar em outra cidade comigo que eu sustento tudo. A mesma pessoa que negou o Monster. Então, se eu não tivesse a noção, né, do que poderia ser num caso de uma briga, porque quando tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, Quando né? você está lá no pico, né? O problema é Quando quando você chega no vale. Então, o problema é quando chega no vale. Então, é a gente ver, e eu não digo que as pessoas não podem mudar, sabe, André? Porque, inclusive, eu mudei muito. Eu mudei muito Eu falo que as pessoas podem mudar quando elas querem quando elas mudar. querem mudar. E querer mudar, né? Pessoas que promovem situações abusivas, eu sei que tem cura, né? Mas eu acho bem mais difícil porque essas pessoas muitas vezes não se reconhecem assim. Não, e nem procuram ajuda. Ou quando procuram ajuda, não falam a verdade para os terapeutas. Eu já vi muito isso. Homens que procuraram ajuda porque a mulher pediu para o relacionamento continuar, mas o homem não assumia que fazia aquilo, ou para ele aquilo era completamente normal. Então, quando as minhas pacientes elas chegam, elas querem ser, eu percebo, assim como você percebe, que elas chegam com medo de serem julgadas, porque elas já foram muito julgadas. E o que elas querem é ser acolhidas, Elas né? querem ser Elas querem. acolhidas. E aí, quando a gente entra com Theta Healing, a apometria, onde tem a conversação para a pessoa entender o autoconhecimento, entender quais crenças que foram incutidas nela, pode ser na infância, pode ser dentro dos relacionamentos, energeticamente falando, a gente entender o que é que está precisando de um ajuste, mas também dentro dela, e a gente começa a cascaviar e eu escutei uma mulher falando assim, numa sessão que eu tive, inclusive semana passada, assim, não, mas eu tenho que estar do lado dele, porque senão ele não vai conseguir vencer. Ou seja, ela se anula para que o outro Isso. viva. E aí eu falei assim, mas você não tem que nada. Você tem que ser feliz. Sim. Se você estiver feliz assim, a gente trabalha com você assim. Mas você não tem que nada, você não tem que separar, você não tem que continuar, você tem que fazer o que seu coração manda. E eu tô aqui para escutar e mostrar para você a realidade. A realidade que está acontecendo é essa. Rebeca, numa situação como essa, o que é que tu vê que impede mais a mulher de sair de um ciclo de violência enquanto terapeuta? São duas questões muito grandes. É a financeira e filhos. Muitas vezes as mulheres falam: ah, mas o meu filho vai perder tal coisa porque quando se separa não é a mesma coisa do pai dentro de casa. E a gente sabe que não é. Você, como advogado de família, sabe muito bem, Sim, como né? pai também. Como pai também, né? Sim. Você vê que muitas vezes os pais casam com outras pessoas, têm outros filhos e o filho fica para trás. Então, a mãe pensa muito. Eu vejo muito as mulheres ficando em relacionamentos abusivos, percebendo isso. Já chegaram pacientes para mim falando: não, eu vou agora trabalhar para juntar um dinheiro e conseguir sair daqui. Então, essa é uma coisa muito interessante. Se você não aguenta mais, se vocês não acham que tem uma solução, para, respira, tenta entender aonde você pode começar a mudar. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda terapêutica, com certeza, ajuda também jurídica, mas para quem quer começar, eu acho que é você entender o que você não quer. E assim, pode até ser redundante falar, porque se fala muito na mídia sobre a questão do procure ajuda. Tem, né, um número que você liga sobre violência da mulher. Tem nas delegacias das mulheres, todos esses locais são passíveis de ajuda, Sim. né? E tem a Defensoria Pública que tem um trabalho belíssimo e que também ajuda nessas questões. E eu acho que é importante que as mulheres saibam, Rebeca, assim como um dia você olhou e disse assim, poxa, eu não preciso passar por isso.
E talvez naquela época você não fosse o empresário que você é hoje de sucesso. Talvez realmente sua loja estivesse começando e naquele momento você olhou e olharam para você e disseram, mas não vai durar 6 meses. E talvez ali fosse muito pequeno, mas lá você começou. E por você ter permanecido, automaticamente, por você ter colocado foco nisso, as coisas foram crescendo e a loja hoje está fazendo 4 anos, Isso. né? Então, é esse olhar de buscar, como você falou muito bem, uma rede de apoio, buscar profissionais, que não necessariamente esses profissionais precisam ser pagos. Obviamente, se você tiver como investir, claro que seria melhor, mas existem vários locais que ajudam nessa rede de apoio que as mulheres precisam. E aí, Rebeca, eu te trago a seguinte indagação. É, qual o papel que você acredita que os profissionais do direito, profissionais que fazem terapias como você, psicólogos, eles podem ter para apoiar essas mulheres? Assim, como é que você observa essa interação que eu falo que é uma interação multidisciplinar? Obviamente, nem todo profissional do direito é como eu que foi fazer psicologia ou outras formações em terapias para poder Assim entender como nós dois é, é, seguimos esse rumo. né, entender esse outro lado da moeda, como costumo dizer, mas eu acho que precisa haver uma ideia, uma equipe multidisciplinar. Então, como é que você acha que essa equipe pode trabalhar essas mulheres? Isso do governo, em Equipes no geral. geral, tanto os Pronto, advogados, quanto o judiciário, quanto terapeutas, pronto. quanto psicólogos. Eu acho que assim, as mulheres elas procuram muito serem ouvidas, como a gente já bateu nessa tecla diversas vezes. E quando elas vão falar pela primeira vez, e eu nunca vou esquecer de uma moça que ela chegou numa tentativa de feminicídio para ser atendida e ela estava com a canela quebrada. E ela tinha 19 anos. O agressor tinha 30. E idade não significa nada, mas eu tô mostrando a idade da moça. E quando ela olhou para mim, ela falou assim, não, mas eu quero falar com a mulher. Essa mulher, quando ela chegou para ser atendida e ela me viu, eu olhei para ela e eu falei, você quer um abraço? Isso no Ministério Público. E ela desabou. E aí eu deixei ela chorar, chorar. Ela tinha ido lá ver como é que estava o processo dela. E pedir socorro porque ele continuava, mesmo com as medidas protetivas, indo atrás. Ou E ela, seja, então assim, o abraço, eu lembro, eu nunca vou esquecer, eu chego a me arrepio quando eu lembro que era uma menina de 19 anos, onde eu, Rebeca, já tinha passado por muitas violências domésticas, não podia falar ali, né, porque estava numa posição de auxiliá-la juridicamente, e quando eu a abracei, ela se debulhou em lágrimas e ela disse obrigada por me entender, porque todo mundo sempre disse isso, você deixou isso acontecer, não começa assim, por que que você não viu antes? Por que que você perdoou ele tantas vezes? Você já levou tapas assim, você já fez isso? Por que que você deixou chegar a esse ponto? E eu acho que o que a rede de apoio pode fazer e deve fazer, independente da rede de apoio que seja, é ter compaixão. Compaixão, porque ninguém sabe o que o outro está passando. E talvez ela nem precisasse tanto do processo, ela precisasse do abraço. existe uma ideia da compaixão e da empatia, né? E as pessoas confundem muito empatia, confundem muito a questão da compaixão. E como eu coloquei aqui, às vezes essa mulher só quer ser acolhida. E esse acolhimento vem muito dessa compaixão. Rebeca, eu queria que tu explicasse um pouquinho, e até para também desmistificar esse assunto, Uhum. teu trabalho como terapeuta holística, na questão do Theta Healing e também na questão da apometria, o que é isso? Pronto. O Theta Healing, a gente trabalha movendo crenças limitantes, crenças que a gente cresce, entendendo que são reais. Por exemplo, eu preciso ter um marido para ser uma mulher aceita na sociedade. Eu preciso ter filhos até uma certa idade, porque senão eu não vou ser reconhecida. Se eu não tiver um companheiro, eu vou ser julgada, ou vão dizer que eu fiquei para titia. Tem muitas outras crenças mais profundas do que essa, do Sim, que eu claro. mereço sofrer. As pessoas não pensam que tem essa crença, mas é uma crença raiz muito grande. Eu mereço sofrer aquilo porque eu dei espaço. Aí E a o gente Theta trabalha com Healing isso. trabalha essas crenças. Isso, a gente trabalha com a retirada dessas crenças através do Criador, de Deus, né? A gente vai conversando, tem a conversa,
do autoconhecimento, uma conversa onde a gente vai entendendo onde estão as dores, e aí tem uma conexão com o Criador, com o universo, com todo Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E independente de religião, não tem religião. E tanto a apometria quanto o Theta Healing não tem religião. É Deus, é o universo, é a força maior. São nossos protetores que estão ali. E ali a gente faz um trabalho tanto para a pessoa entender o porquê que ela está naquela situação, quanto ajudando, limpando logo aquelas crenças, retirando, instalando coisas positivas, do tipo, eu mereço ser amada, eu mereço viver uma vida plena. E eu vou lhe dizer uma coisa, só um adendo, que eu nunca falei isso para ninguém, porque foi em terapia, mas eu acho que é interessante. Muitas vezes eu tinha a crença de que eu era só um pedaço de carne. E eu demorei um tempinho para entender que eu tinha essa crença, de que eu era vista como um pedaço de carne. Apesar de estudar, apesar de ser poliglota, apesar de ser viajada, de ter uma família estruturada, de ter uma estrutura mesmo. Realmente eu nunca vi violência entre os meus pais. Não cresci, meu pai nunca gritou comigo, meu pai nunca me bateu, sabe? Nunca tive isso. Então, quando eu parei e eu vi que eu me sentia um pedaço de carne, essa crença foi tirada de mim. E é interessante você falar que, você já repetiu aqui algumas vezes, que você não viveu situações de violência dentro de casa. Não. E é muito comum, principalmente na grande rede aí das redes sociais, falar que você vive uma relação abusiva porque você viu abuso quando você era criança entre seus pais, que eles brigavam, que eles isso. E eu acho não, e na verdade isso é uma grande falácia. Não é só porque você viveu, como no seu caso, você é uma prova disso, você não viveu essas situações na sua infância ou na sua adolescência com seus pais e você consegue dizer que, ok, eu não vivi, mas eu vivi isso nos meus relacionamentos. Foi uma escolha, né? E eu volto a dizer que muito está ligado a essa questão do dispositivo materno, que as mulheres são ensinadas, o dispositivo amoroso, e o homem tem um chamado dispositivo da eficácia. O homem tem que ser eficaz, ele tem que ser o protetor, o provedor, ele tem que ser o machista. Então, a questão da sociedade patriarcal. E, Rebeca, então o Theta Healing seria algo, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Tá, ok. Seria como se fosse uma reprogramação mental, emocional. Isso. Tanto a Theta Healing quanto a apometria acontecem reprogramações mentais, energéticas, para que você consiga, também com o autoconhecimento que é feito durante a terapia, entender o porquê você não deveria estar ali ou porque a melhor situação não é estar ali e, ao mesmo tempo, fazer essa limpeza dessas reprogramações. Reprogramações as quais é possível numa terapia convencional, mas demora mais tempo, porque a gente utilizando as energias acontece de uma forma mais rápida. Então é muito interessante. Por exemplo, eu atendi uma mulher semana passada em que ela veio querendo terminar o relacionamento dela. E eu falei para ela, olha, a gente vai fazer as limpezas, vamos ver aqui. E tinha muito autocrítica, julgamento, problema com o corpo, problema, tipo assim, ela não gostava do corpo dela, ela não gostava de como ela falava, de como ela se portava. Para ela estava errado, porque para ele estava errado. Então a gente vai tirando essas crenças de tipo, eu sou errada, é errado ser eu mesma. É errado eu dizer não ao meu companheiro, eu preciso fazer tudo pelo outro. E essas reprogramações, quanto mais a gente cascavia, muita gente encontra, né? E eu digo que é uma muito coisa... inconsciente, né? Porque tem muita coisa no nosso inconsciente. Então, tem coisas que eu falo assim, ó, você tá vendo isso? E a pessoa para e ela diz, tem sentido. Eu não sei aonde tem esse sentido, mas o que você tá falando tem sentido. Porque tá no inconsciente. Muitas pessoas cresceram ouvindo isso exatamente pelo patriarcado. E é muito lindo, assim, falar sobre isso aqui. Porque é um assunto que antes, por exemplo, eu não tinha coragem de falar, gente. Não é porque eu ia ser julgada pelos meus pais, mas eu tinha medo de ser julgada pela sociedade que a gente vive. Eu tinha medo de não conseguir trabalho, eu tinha medo de ser taxada como uma pessoa que falou que viveu relacionamentos abusivos e não conseguia um companheiro, porque acontece bastante.
esse julgamento entre algumas pessoas. Então, com as terapias, tanto o Theta Healing, a apometria, eles me ensinaram de que o outro pensa é o que o outro pensa. É sobre o outro, né? Não é sobre o outro, não é sobre mim. E eu sou muito grata ao Theta Healing, à apometria, e eu botei como a meta da minha vida, o meu propósito, ajudar essas pessoas. E não são só mulheres que sofrem violência doméstica, né? Como você mesmo falou, não são só mulheres, então o meu propósito é ajudar aqueles que, de alguma maneira, têm um pensamento como eu tive, eu sou só um pedaço de carne, ninguém vê o que eu quero, ninguém vê o que eu sinto de verdade, ninguém vê que eu quero uma coisa mais profunda, que tem Deus, quero tem ser energia. vista, né? Eu quero ser vista como eu sou, não como eu aparento ser. Porque é muito fácil você julgar o outro pela roupa, pelo estudo, pela família que tem, mas você enxergar a pessoa dentro e você compreender e amar é muito mais complicado e difícil encontrar hoje em dia. Mas não é impossível. Não é impossível. E eu gosto de colocar também, Rebeca, que a Lei Maria da Penha, nessas décadas que já foi criada, ela vem evoluindo constantemente. As pessoas precisam entender, as mulheres, né, que a Maria da Penha, ela abarca qualquer relação afetiva, namoro, noivado, casamento, que tem uma mulher que é vítima de violência. Ficante, Né, qualquer relação íntima, inclusive relações transversais, como, por exemplo, cunhados que agridem a cunhada, irmãs, ou então em relações homoafetivas entre duas mulheres. A Lei Maria da Penha, ela está aí para proteger essas mulheres. E é importante também colocar, Rebeca, e eu acho que é a nossa função aqui, dizer as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha traz, né? E eu acho que você no papel, sei que você, né? Depois você vai me bater porque eu vou falar isso aqui, mas sei que você não chegou a denunciar essas violências. Sei que você, por muito tempo, ainda passou sendo vítima dessas violências em outros âmbitos. E eu tenho até desculpa te cortar, mas sabe por que eu não denunciei antes e porque hoje eu estou conseguindo falar aqui? Não era porque eu era tolhida dentro de casa, não era porque era proibido falar disso na minha casa, porque se eu aparecesse com o rosto da academia, o meu pai perguntava: o que é esse rosto na sua perna? Entende? Não era por isso. Ou seja, você tinha apoio. Eu tinha muito apoio, eu tenho muito apoio, mesmo meu pai Eu digo naquela época, você tinha já esse apoio. Exatamente. Só que eu nunca falei e eu nunca denunciei porque é muito difícil de provar as coisas que aconteceram no dia a dia, apesar de ter WhatsApp, apesar de ter não sei o quê, não sei o quê. Apesar de existir a questão da mulher poder falar e ela ser ouvida e escutada, mas a gente tem visto que os processos, muitas vezes os homens conseguem desqualificar as mulheres. Exatamente. Mas é porque ela veste tal roupa, é porque ela treina em tal academia, mas é porque ela já namorou tantas pessoas, e isso é muito utilizado, muito falado, para diminuir a mulher. Só que eu nunca denunciei e eu já pedi perdão a ele por isso, porque eu não queria que o meu pai passasse por isso, porque não foi a criação que ele me deu. Então eu achava, no meu leigo pensamento, de que ele iria se culpar por não ter me protegido, apesar dele ter feito tudo para me proteger. E hoje, como eu não tenho mais ele aqui encarnado, né, ele está cuidando de mim em outro lugar, eu falo isso e com muito amor, porque eu digo, eu tive todo o amor do mundo dentro do meu pai e da minha mãe, e mesmo assim eu não denunciei. Então hoje não tem nada que me segure, não tem quem me cale, porque eu não tenho mais medo de magoar as pessoas que me magoaram, e eu não tenho que proteger, por exemplo, meu pai. Porque a minha mãe já é mulher, não que meu pai não entendesse, mas o meu pai era tão cuidadoso que eu sei que ele ia se culpar, ele ia dizer: não, fui eu que não prestei atenção nisso, eu que não dei prestando atenção nos detalhes. Então, isso foi o motivo de eu não ter denunciado. Mas mais do que isso também foi o medo do julgamento, de não conseguir um namorado depois, porque o homem que poderia vir depois ia dizer: olha, mas ela fala se acontecer, ela abre a boca dela para dizer. E tem que falar mesmo. Então, e tem que falar mesmo.
E eu acho importante essa sua fala, Rebeca, porque assim, embora você não tenha feito o que é correto, mas você fez o que foi confortável para você, porque eu falo que o correto é a questão de perspectiva, Sim, o certo é inventado, o correto é a questão de perspectiva. Por mais que você não tenha falado, essa atitude de não falar muitas vezes propicia que esses mesmos homens, que essas mesmas pessoas façam que ela façam novamente com outras mulheres. sim, Que então, por mais que a mulher seja descredibilizada, por mais que futuramente, né, e eu vejo isso muito acontecer, que em violências que não são vistas como a violência física ou a violência patrimonial, em outras violências, quando a mulher denuncia, vai na delegacia da mulher e faz um boletim de ocorrência e tem uma medida protetiva ali de forma provisória, de afastamento do lar, de se manter distante, Dante, da família da deles. família dela, tantos quilômetros, não poder falar, não poder acessar. O que eu noto é que algumas pessoas, por terem acessos financeiros, elas acabam, dentro do processo, descredibilizando essas mulheres. Sim, E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Embora a lei proteja todas essas violências, mas o que eu vejo na minha prática, né, reduz a minha prática, é que muitas vezes quando a violência não é física, esses processos da Maria da Penha, eles acabam não tendo. não tendo o efeito que deveria. Mas não é Exatamente. porque não tem esse efeito que deveria que as mulheres devem se calar. E nessa Exatamente. perspectiva, eu também te coloco a seguinte indagação. O que é que essa Rebeca de hoje, que está aqui sentada na minha frente, no ano de 2025, aí, quase chegando ao final do ano, diria para aquela Rebeca que não quis denunciar, que pensou no pai, que achou que o pai se sentia culpado, Que teve medo, que né, do teve julgamento. medo do julgamento da sociedade. O que é que essa Rebeca de hoje diria Deixa eu para... só te dizer uma coisa interessante que eu escutei de uma amiga. Quando eu falei que eu sou uma amiga, quando eu sofri uma violência, ela falou a seguinte frase: Mas tu já viu que a mulher que denunciou o Neymar foi desmentida? Ou seja, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, aí você para e pensa, tá, então eu vou denunciar a pessoa. Eu não estou te falando que nesse caso foi verdade ou não, mas foi uma comparação que foi feita comigo que estava sofrendo uma violência. Então isso diminui, isso dá medo, isso dá um. Sabe? Antes de você responder o que a Rebeca de hoje falaria para a Aham. Rebeca de antes, a gente teve um caso muito emblemático recente, esse ano, daquela influenciadora do português, né, a Uhum. Cíntia Chagas, que o então marido, ela denunciou uma violência doméstica, e etc. E ela foi muito descredibilizada. Sim. E o marido, por ser político, o ex-marido hoje, né, acabou que isso foi apagado, né? Obviamente ela tenta ainda hoje, né? Observo que ela tenta nesse movimento e deixa a reflexão. Muitas mulheres são caladas, mesmo que tenham grande influência. Sim. Mas é por causa de mulheres que se calam, Sim. que é até essas mulheres que têm voz acabam sendo caladas por outras mulheres. Exatamente. E aí, antes de responder a pergunta, é isso que eu queria muito falar. Essa rede de apoio, a terapia, o advogado que entende, amigos que são realmente amigos, são o que vai te dar a força do que não importa o que os outros falem também. Você tem quem você ama ao seu lado. Então, o que eu diria para a Rebeca de 2025 é que eu jamais achei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Talvez hoje eu não estivesse mais nem viva. Então, ai, me emocionei. Mas então, assim, eu tenho um orgulho de ter chegado aqui e de poder ajudar, sabe? Porque como eu não denunciei, ficou essa questão na minha cabeça há um tempo. Eu não denunciei, ele pode fazer com outras pessoas e tudo, mas eu tô fazendo o máximo que eu posso. E eu tenho muito orgulho quando eu ajudo, quando eu consigo trazer para uma mulher a questão do... Gratidão. Quando eu consigo trazer para uma mulher perdão, André. Esse espaço é nosso. Quando eu consigo mostrar para a mulher que ela está passando por aquilo e ajudá-la a sair, é como se eu estivesse me redimindo, sabe? E tá aqui falando sobre isso
eu diria, Rebeca, você morreu e viveu várias vezes nessa vida. E a mulher que você é hoje é a mulher que você sempre quis ser. Independente, que se ama, que não escuta os outros porque você não é casada. E se eu puder dizer uma coisa para vocês, mulheres que passam por isso ou que já passaram por isso, é não se culpem. A culpa, ela corrói a gente, a culpa, ela machuca a gente. Entendam que foi um processo, busquem não passar por ele novamente. Entendam que vocês fizeram o melhor que vocês podiam com o que vocês tinham, com a mentalidade que vocês tinham. E se superem. E façam o que o coração de vocês mandarem, com amor. Superem isso. Devagar, rápido, da maneira que for, mas não fiquem. Não fiquem, porque o final nunca é feliz. E eu vou complementar. Não se calem. Não se calem. Seja no momento, seja depois, como você está fazendo aqui, que não está se calando. E talvez você possa até ser julgada Sim. por estar falando sobre isso Com certeza. hoje, tantos anos depois. Mas tenho certeza que o teu testemunho aqui, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto pessoa que trabalha com mulheres no âmbito jurídico e no âmbito terapêutico, tenho certeza que você vai encorajar muitas pessoas e muitas mulheres a denunciarem Gratidão. e a saírem dessa relação. Rebeca, muito obrigado. Muito obrigada. Prazer enorme receber você aqui. Foi Enorme, uma enorme, honra. enorme. E quero que você volte outras vezes para Ai. falar de assuntos bacanas. Não que esse não seja, porque esse é um assunto muito importante. E eu acho que, como eu te falei quando eu te convidei, é a nossa função É a nossa função. de trazer para as pessoas que é possível sim, mesmo depois de abusos, mesmo depois de morrer, a gente renascer mais E forte. se reerguer. E obrigada por você pela chance, pela oportunidade dos meus trabalhos e pela sua amizade e por você ser uma das minhas redes de apoio. Gratidão você. Gratidão, tá? Obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês curtam esse episódio, que vocês compartilhem, que vocês encaminhem para outras mulheres, para outras pessoas que precisam entender. E até o nosso próximo episódio.